Você trouxe a tua Bíblia? Abra comigo aí em Gênesis capítulo 32. Iremos ler a partir do versículo de número 27. Gênesis capítulo 32. Iremos ler a partir do versículo 27. Enquanto você for achando, vai glorificando o nome do Senhor, é de graça. Vai exaltando aquele que é digno de honra e de glória e de todo louvor. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo de número 7. Se você achou, diga glória a Deus. Diz assim um texto: o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Sabe, o tema dessa mensagem hoje é travessia. O Senhor tem falado muito comigo essa semana sobre essa palavra travessia. Uma outra hora nós ministramos sobre esse texto. E essa semana, com tudo que está acontecendo aqui na minha vida, no nosso casamento, na nossa mudança, o Senhor tem falado sobre essa travessia, que talvez todos os homens da Bíblia passaram por esse tema chamado travessia, né? Quando você entende que sempre antes de uma grande vitória, sempre você vai passar por uma travessia. Vou repetir: sempre antes de uma grande vitória, você sempre vai passar por uma grande travessia. Quem aqui já passou por um mar agitado porque você estava chegando do outro lado? Quem aqui já passou um tempo de caos e daqui a pouco a tempestade foi embora e você desfrutou de algo sobrenatural? Quem já viveu isso aqui? E o que o Senhor tem falado comigo lá em Êxodo capítulo 14, verso 21, quando o mar vermelho está diante do povo e agora eles têm essa travessia para passar para a terra prometida. Todos os homens da Bíblia passaram por isso. O Rio Jordão, Josué também, capítulo 3, verso 15, fala que agora o povo tem uma travessia para conquistar uma nova terra. E aí você percebe que o texto, Gênesis 32, fala sobre o Val de Jaboque. Agora Jacó, ele tem passado por esse lugar para transformar o seu caráter, transformar a sua identidade. E Jesus, João também capítulo 19, verso 30, quando você estuda, você percebe que Jesus atravessou o Calvário para trazer redenção e salvação para o povo de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você essa manhã. E a travessia que você está indo nesses dias vai mudar a sua vida por completo. Eu vou repetir isso: a travessia que Deus está te levando a viver nesses dias, a sua vida será transformada para a glória dele. Às vezes Deus te leva para uma travessia para te dar uma terra. E às vezes Deus te leva para uma travessia para mudar você. Dois pegou, vou de novo. Às vezes é uma terra nova, às vezes é só uma transformação de caráter. Às vezes é uma terra nova, mas às vezes é algo que precisa ser alinhado em você. E esse texto é muito interessante porque eu quero falar um pouco sobre as travessias da vida. E por que será que é tão difícil essas travessias? Porque toda travessia exige coragem para deixar algo para trás. Toda travessia existe coragem para você deixar um pecado, deixar um hábito, uma mentalidade, um ciclo que se fecha para você viver um novo ciclo. Toda a travessia da nossa vida, a gente precisa ter coragem para olhar com fé para aquilo que está vindo sobre a nossa vida, o nosso futuro e o nosso amanhã. Irmãos, presta atenção nisso. É necessário coragem para abraçar o chamado que Deus te entregou. É necessário coragem, abraçar o propósito que Deus entregou para você. Irmãos, é mais fácil abandonar o casamento, é mais fácil abandonar o ministério, é mais fácil abandonar o que Deus te chamou para fazer. Mas Deus nesse tempo está levantando homens e mulheres corajosas que vai abraçar o chamado e vai desfrutar de algo sobrenatural. Tem alguém comigo aqui essa manhã? É necessário coragem. Tem travessias que nós passamos que nós precisamos entender que é necessário coragem para ser crente hoje em dia. É necessário coragem de colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar: eu sou crente. É necessário coragem, irmãos, quando o mundo está dizendo que a nossa fé é retrógrada, a nossa fé está retrocedendo.
estão banalizando a nossa fé, dizendo que é melhor estar dentro de uma caixa de lata, crente conservador, que está voltando para trás. Irmãos, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Eu prefiro estar dentro de uma lata com Jesus conservado do que estragado do lado de fora, pensando ter uma liberdade que não existe. A maior liberdade que tem é ser escravo de Jesus, porque eu decido ser escravo por amor, mas eles vivem escravos porque estão presos. Mas aqui eu estou vendo um monte de gente, livres, e decidem viver o Evangelho. Estão ridicularizando a nossa fé, mas é necessário coragem, para colocar o rosto lá no Instagram e dizer: eu sou cristão, conservador, creio na Bíblia, creio na família, creio que o homem é chamado para casar com a mulher, creio no Evangelho real. É necessário coragem nesses dias. E Deus vai te levar para a travessia para ver o que você acredita, para ver o tipo de crente que você é. Aí eu estou ouvindo muita gente dizendo assim: olha, é mais fácil, tem muita gente melhor no mundo do que na igreja. Mas eu vou te falar uma coisa: não adianta ser melhor no mundo e não congregar. Não adianta ser melhor no mundo e não tomar ceia. Não adianta ser melhor do mundo e não se submeter a uma liderança. O mundo não tem nada para nos oferecer. O que o Senhor deixou na terra foi família, igreja e uma palavra dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui essa manhã. É necessário coragem. Fala para a pessoa que está perto de você: é necessário coragem. Toda mudança, irmãos, ela gera um desconforto, sim ou não? Jacó agora, ele tem um processo de transformação, e a Bíblia diz, Reinaldo, que ele lutou com Deus e foi transformado. Ele luta com o Senhor e foi transformado. E hoje eu quero liberar essa palavra: que não existe uma nova estação sem uma travessia. Não existe uma nova estação sem renúncia. Se você não atravessar o seu jaboque, você vai permanecer no mesmo lugar para sempre. Se você não atravessar o seu vale, você vai permanecer da mesma forma. E eu quero aplicar para você algumas lições aqui nesse texto. Por que será que Jacó teve que atravessar o vale de Jaboque? A Bíblia diz que 20 anos fugindo do seu irmão Esaú, agora Jacó decide voltar para casa. Agora ele decide voltar para casa porque ele usurpou a bênção da primogenitura do seu irmão. Jacó era trapaceiro, você conhece a história. Ele usa o prato de lentilha para ludibriar o irmão. Ele rouba a sua bênção. Mas a Bíblia diz em Gênesis 27 que o irmão fica furioso e promete matá-lo. E agora 20 anos depois, mandou Jacó agora voltar para casa. Deus manda você voltar para casa. Irmãos, prestem atenção nisso, porque existe pendência na sua vida que uma hora você vai ter que voltar para resolver. E não adianta vir aqui no culto, dar glória a Deus, aleluia, orar em línguas. Avivamento não é orar em línguas aqui, é segurar a língua lá fora. Avivamento não é cair na unção aqui, avivamento é permanecer de pé lá fora. Avivamento não é dar glória, rodopiar aqui, porque eu já vi muito crente rodopiando, orando em línguas e falando mal, dividindo, e isso não é cristianismo, irmãos. É mais fácil você ser cheio aqui e permanecer de pé lá fora. É mais fácil você dar glória a Deus aqui e segurar a língua lá fora. É mais fácil você cair na unção aqui e permanecer de pé lá fora. Esses dias recebemos uma proposta. A proposta era: tem uma bênção para a igreja. Reinaldão. E essas propostas vêm sempre quando a gente está na luta, no Val de Jaboque, lutando com os anjos. Essa proposta chega: eu tenho 60 mil para a sua instituição, por mês. Eu calculei que o Reinaldo em um ano era um terreno. O que precisa fazer? Dá o CNPJ, tem uma nota fria, devolve tanto para mim, você fica com o resto. Nem toda proposta tem propósito. Eu prefiro aqui, irmãos, dizimar, ofertar, levantar alguns irmãos para colocar um piso, passar um cartão de crédito, pedir ajuda para alguém, colocar a igreja no lugar certo, do que vir com uma proposta que me arranque do propósito. Não, irmãos, você precisa entender que o vale de Jaboque é para testar o nosso caráter, é para ver aonde você está fundamentando a tua fé, porque se a proposta, for maior do que o propósito, você perdeu a sua fé. Se a proposta for maior do que o propósito, você
você não entendeu nada ainda, mas Deus está dizendo, nem toda proposta tem propósito, mas o meu propósito, Ele faz você renunciar às propostas. Aleluia! Quem recebe essa palavra aqui hoje? Oh. É um tempo de seriedade com Deus. É um tempo de viver a verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ei, irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu deixo as coisas do passado, eu deixo as velhas práticas e eu começo a viver uma nova história. Vale de Jaboque é um lugar de ser transformado. Ele teve que voltar. Jacó está com medo porque Esaú era perito em caça. 20 anos depois, agora ele precisa voltar para resolver a pendência que deixou para trás. A nossa vida com Deus é igual o jogo Mario. Quem já jogou Mario aqui? Quem já jogou Mario? Aí você vai passando, né? Aí na hora que é pra você... O Bruno que me ensinava, né, negão? Você lembra disso aí? Você tinha um Super Nintendo bom pra caramba lá. Ficava soprando as fitas. Aí chegava no final para resgatar a princesa que não passou uma tela, pulou uma fase lá, que tem que fazer o quê, negão? Volta tudo. Primeira tela, lá no marzinho. Tem que voltar do início. E Deus está chamando alguns para voltar do início. Apocalipse diz isso, pastor Márcio. Lembra de onde caíste. Mas a Bíblia não fala só para lembrar. 2 pegou. Lembra aí? E aí a misericórdia te levanta, te habilita e te deixa você continuar vivendo o teu propósito. Deus está dizendo, você vai ter que resolver algumas coisas. Deus queria ensinar algo para Jacó. Que antes de enfrentar Esaú, primeiro ele tinha que enfrentar ele mesmo. Eu vou repetir, antes de enfrentar Esaú, primeiro ele tinha que enfrentar a si mesmo. Ele está preocupado com a questão do irmão. Ele está preocupado com tantas outras coisas. Mas Deus queria ensinar para Jacó que antes de enfrentar Esaú, ele vai ter que enfrentar a si mesmo. Antes de enfrentar as lutas, você vai ter que lidar com você. Porque antes de atravessar o Val de Jaboque e seguir viagem, ele vai ter que ter um encontro com Deus. E eu tenho uma palavra para alguém aqui essa manhã. Antes de Deus mudar a sua vida, Ele vai mudar você primeiro. Eu vou repetir, antes de Deus mudar a sua vida, primeiro Ele vai mudar você. Antes de Deus transformar a sua história, Ele vai transformar o seu coração. Você está comigo ainda? A gente está começando bem. Vamos lá, me ajuda aqui, vamos... Dói mais trato. Para mim pregar isso aqui, primeiro eu estou sendo esmagado por Deus a semana inteira. E eu estou falando, Senhor, fala comigo. Me deixa passar pelo vale de Jaboque. Muda em mim o que precisa ser mudado. Observa comigo esse versículo. Se tiver o versículo no telão, coloca para mim aqui Gênesis capítulo 32, versículo 24. Gênesis capítulo 32, versículo 24. Presta atenção. Esse versículo é muito interessante. Porque você vai imaginar essa cena comigo. Gênesis capítulo 32, 24 diz assim: então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Versículo 25. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Olha que poderoso, imagina essa cena comigo. Jacó está no deserto agora. Ele está lutando com o anjo. Jacó segura o anjo, como diz aquela canção pentecostal, né? Ele segura o anjo percebe que não podia mais dominá-lo. Então o anjo faz o quê? Toca na articulação da sua coxa, marca Jacó. E agora a caminhada de Jacó nunca mais vai ser a mesma. E a palavra que se destaca no versículo 24 é a palavra luta. Essa palavra é a que se destaca. Lutou até o amanhecer. Sozinho ele lutou até o amanhecer. Foi uma luta, foi uma guerra contra o anjo. Alguns estudiosos dizem que aqui foi uma teofania, o encontro com Cristo e Jacó. Esse texto é muito interessante porque ele está lutando agora contra um ser espiritual, que muitos dizem ser o próprio Cristo. E agora a vida de Jacó, que sempre foi uma luta. Ele lutou no ventre da sua mãe com Esaú. Ele lutou pela primogenitura. Ele lutou com Labão para conquistar o seu espaço. Ele lutou, irmãos, para encarar o seu passado. A vida de Jacó sempre foi uma luta. E eu estou falando da minha vida e da sua, que sempre é uma luta. Sai de uma e entra em outra. Você não está aguentando mais, está pensando, Deus confundiu você com Rambo. Deus escolhe os melhores soldados para as melhores batalhas. Já me confundiu com o Rambo.
O ruim é que o Rambo é branco. Eu não tenho uma referência de um soldado negão. Mas ele me confundiu com algum soldado. Que é luta atrás de luta. Resolve um problema, tem outro. Apaga um incêndio, tem outro. É uma luta atrás de luta. E você percebe que isso é a nossa vida. Estamos em um ringue de guerra. E se nós não lutarmos, nós não vamos construir a nossa história. Eu vou repetir. Se nós não lutarmos pela nossa família, a nossa família vai morrer afogada. Se nós não lutarmos pelo nosso chamado, o nosso chamado vai ser abortado. Se nós não lutarmos pela nossa vida espiritual, ficaremos frios. Se nós não lutarmos pela nossa vida financeira, nós não vamos prosperar. Se eu não lutar pela minha saúde, eu vou ter que lutar pela doença. Mas Deus está dando coragem, Deus está dando força, Deus está dando avivamento para você entrar nesse ringue e entender que a sua luta não é contra Esaú, a sua luta não é contra Labão, a sua luta é contra você mesmo. Ei, comece a lutar com você. A luta que Jacó está travando é contra ele mesmo. Eu queria que você anotasse essa frase hoje. A nossa maior luta é contra quem somos sem Deus. Eu vou repetir isso. A nossa maior luta é contra nós, é contra quem nós somos sem Deus. Você não imagina o que um homem sem Deus é capaz de fazer. Você não imagina o que uma mulher sem Deus ela é capaz de fazer. Você está vendo noticiários aí, notícias horríveis, envolvendo criança, envolvendo todo o mundo. Os mais ricos, os mais poderosos fazendo atrocidades. E você olha aquilo e você fala, como que pode um ser humano fazer isso? E a grande verdade é que um homem sem Deus, ele tem um potencial de ser um demônio na terra. Mas quando alguém se converte ao cristianismo, ei, Nicodemos, quando você nascer de novo, não é voltando para o ventre da sua mãe, Nicodemos, mas é nascendo da água e do Espírito. Quando a água entra, quando o Espírito vem, o homem ele é transformado na sua natureza de pecador. Agora ele é filho, de pecador, agora é regenerado, de escravo, agora é filho, de órfão, agora ele é liberto. É só o Espírito Santo que tem o poder de tocar e transformar uma vida. É necessário nascer de novo. Eu vou repetir para você, é necessário nascer de novo. Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 19, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Quão miserável homem que sou. O homem sem o evangelho, ele não é nada. Eu sei o que eu sou capaz de fazer sem Jesus. Eu sei aonde o diabo me levou sem Jesus. Uma vida de drogas, uma vida de prostituição. Minha família é destruída pelo álcool. Sem rumo, sem perspectiva. Mas aí Deus vem, rasga os céus e me encontra na minha pior versão e me transforma, me transporta do reino das trevas, me toma pela mão, me coloca do reino da sua luz, me limpa, me purifica. Oh, e quem é muito perdoado, esse muito ama. Esse é o evangelho que eu vivo, esse é o evangelho que eu acredito. Levanta a sua mão, você que serve a esse Deus que muda histórias, que mudou a sua vida, não só quem é improvável e já foi mudado por Deus. Levanta a sua mão e dá um glória a Deus do tamanho da sua fé. Aleluia. Oh, glorifica o nome de Jesus essa manhã. Glorifica o nome de Jesus pela mudança que você teve. Ah, mas eu ainda não consigo me libertar desse pecado. Continua insistindo na obra da cruz, não da sua força. Na sua força você fica pecando a vida inteira, mas a obra da cruz, quando ele chega, o pecado é liberto. Ei, eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Se você ora em língua, levanta a sua mão, dê um brado de línguas estranhas. Ei, se você está sentindo o que eu estou sentindo, libera o aleluia. Orema. Oh. Oh.
sentindo a glória de Deus aqui. Estou sentindo a glória de Deus aqui. A nossa luta normalmente acontece em 3 áreas. Quantas áreas? Só quem está vivo, quantas áreas? Eu queria que você prestasse atenção nisso. Que a nossa luta, primeiro, é na mente. A nossa luta, que estamos travando no val de Jaboque, primeiro começa na mente. Luta contra a nossa insegurança, contra os nossos medos, os nossos traumas, as nossas crenças, as nossas frustrações que nós temos no dia a dia. Aquilo que sofremos, aquilo que projetamos e não alcançamos, nós se frustramos e nós paramos. Queremos dar um futuro melhor para a nossa família, às vezes não conseguimos e isso te frustra. E você quer buscar outras coisas para poder fazer isso, porque você quer ajudar a sua casa. Então a primeira luta que nós travamos nesse val de Jaboque, nessa travessia, é na mente. A segunda luta que nós travamos, presta atenção nisso, é contra o mundo. Travamos uma luta, porque vivemos em um sistema que está totalmente longe de Deus. Vivemos em um sistema caído. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Esse sistema já é do maligno. Então a gente primeiro trava uma luta na mente. Segundo, trava uma luta com o mundo. E terceiro, a gente trava uma luta com o diabo. Contra principados e potestades. Porque o diabo luta para tentar te manter preso no seu passado. O diabo luta para tentar te manter preso no seu trauma. E o diabo vai lutar para você ser seduzido por aquilo que esse mundo está oferecendo. Então você olha o Instagram, você olha as grandes mídias e você fala, uau, é essa a vida que eu quero. Mas irmãos, mídia social, igreja relevante, pastor relevante, não quer dizer que todos eles são de Deus. Não fica se iludindo com um pregador famoso, achando que isso é de Deus. Valoriza quem está do seu lado, valoriza a igreja que você tem. Valoriza a liderança que vai chorar com você. Valoriza os pastores que quando alguém morre da sua família, somos nós que vamos estar lá. Valoriza os pastores que quando alguém está doente, somos nós que vamos lá orar. Fala para a pessoa que está do seu lado, valoriza o povo de Deus. Oh, aleluia. Então nós temos uma luta na mente, uma luta contra o mundo e uma luta contra o diabo. Ele vai querer te manter preso no seu passado. Por isso, Deus, irmãos, isso dói, mas trata. Você está aqui comigo ainda? Você está feliz? Quem está feliz aí, dá um glória, aleluia. É por isso que Deus não pode transformar quem você finge ser. E eu falo isso com muito amor e carinho. Porque quando a gente coloca uma máscara, uma aparência, Deus não consegue nos curar. Porque a unção e o toque está exatamente em quem nós somos. Perceba que o toque foi em Jacó, o trapaceiro. Ele vai tocar exatamente aonde você confessa. Então a maior batalha da sua vida, irmãos, não será contra o diabo, mas será contra o seu próprio eu. Eu vou repetir, a maior batalha da nossa vida não é contra o diabo apenas, mas é contra o nosso próprio eu. Se você não lutar contra o seu velho eu continuará dominando a sua vida e você não vai romper. É por isso que a nossa vida é uma grande luta. Jacó constrói a sua vida diante de muitas lutas. E a nossa maior luta é com ele mesmo, é com você mesmo. E quando eu leio esse texto eu aprendo que Jaboque também é lugar de esvaziamento. Gênesis 32, versículo 22, diz assim: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. A cena é, Jacó manda todo mundo ir à frente, suas esposas, suas filhas, suas servas, suas posses. Ele manda todo mundo ir para frente e ele volta para ficar sozinho. E Jacó fica sozinho. Esse versículo é interessante. Quantas vezes Deus já falou comigo com esse versículo? Porque naquele lugar ele está sozinho e ele vai perceber a importância de estar sozinho com a presença de Deus. Ele vai perceber que é importante estar sozinho com a presença de Deus. Irmãos, isso é muito forte. Essa frase eu já ministrei isso aqui na Carral. Às vezes o silêncio revela o que o barulho esconde. Às vezes o silêncio revela o que o barulho do dia a dia, do metrô, das cobranças, do boleto, é o Serasa ligando, é no Nubank, você fala, não aguento mais. Tem um número me ligando que eu não aguento mais. Oi, Kaique, nós somos a TIM, eu quero saber de TIM.
Já bloqueei mais de 1000 números. E agora descobriram meu número e aí não fala mais oi, Kaique, é oi, Rose. Eu falei, meu Deus, não é possível que até da minha mãe me acharam. Oi, Rose. E eu estou esperando ligar a luz lá da casa que a gente está para mudar. Eu fico toda hora atendendo. E, oi, Rose. Oi, Kaique, nós somos da TIM. Eu não aguento mais da TIM, meu Deus. É uma luta. Mas a luta, essas ligações, o dia inteiro você fica perturbado. Você não consegue se concentrar. E é por isso que Deus fala, o silêncio às vezes é necessário. Sou pentecostal até o tutano, irmãos. Vocês percebem, né? Mas tem hora que Deus me leva para o silêncio. E é perturbador o silêncio. Para mim que estou acostumado com barulho, é perturbador. Se o Roger não parar de tocar aqui, eu já vou falar, irmão, não me deixe sozinho. Eu tenho medo às vezes, eu fico... Mas todas as vezes que eu encaro de frente o silêncio, Deus revela o que o barulho está escondendo na minha alma. Ele revela o que eu preciso mudar. Ele revela o que eu preciso ser transformado. O silêncio revela para mim o que eu preciso melhorar. Então o silêncio revela o que o barulho está escondendo. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou o seu Deus. O barulho que nos cerca esconde o que precisa ser mudado. Vou repetir isso. O barulho que nos cerca esconde o que precisa ser mudado. Quando todo mundo foi, você fica sozinho e você sente a presença. Quando todo mundo foi, você fica sozinho, você percebe que a presença de Deus está nesse lugar. E é no silêncio que você percebe que tudo que você precisa ter é a presença de Deus. Levanta sua mão direita, eu quero declarar essa palavra sobre você. Um tempo de solitude. Um tempo de desfrutar da presença de Deus com você todos os dias. Você vai separar alguns minutos para simplesmente não falar nada, só fechar os seus olhos. Você vai fazer isso agora, levante suas mãos, feche seus olhos. Eu declaro esse mesmo ambiente que você está sentindo aqui, lá na sua casa, na sua cozinha, no seu quarto. Você vai sentir essa presença. Quando tudo silencia, a voz de Deus fica clara e evidente. Quando tudo silencia, a voz de Deus fica clara e evidente. Eu quero liberar essa palavra. E na caverna, Elias está parado. Veio o terremoto, veio o fogo. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Mas a Bíblia diz que então entrou uma brisa suave dentro da caverna. E ali Deus estava presente. Porque Deus não é só Deus de barulho, Deus não é só Deus de terremoto, Deus não é só Deus do pentecostalismo. Deus também trabalha nas entrelinhas da alma, curando as rupturas emocionais, as lacunas. Ele vai liberando vida. Enquanto eu prego essa mensagem, todo vazio existencial está sendo preenchido por essa glória e essa presença. Quem pode receber essa palavra hoje? Uma pergunta que Deus me fez, eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Quando Deus me fez essa pergunta, eu fiquei alguns minutos, acho que uns 25 minutos parado, observando isso. A pergunta que Deus fez para mim é: o que eu quero falar com você que o barulho do mundo está te pedindo você de ouvir? O que eu tenho tentado falar com você que o barulho do mundo não tem deixado você me escutar? E a minha pergunta é: o que Deus quer falar com você que o barulho do mundo está te impedindo de ouvir? Quando você descobriu o que Deus quer falar com você, acabou, irmãos. É o momento que a chave vira. É o momento que tudo muda. É o momento que a nuvem anda. Renato, tem um momento que a nuvem anda. O povo no deserto está parado. Eles começam a construir posses, casas. Mas, negão, quando a Bíblia diz que a nuvem anda, o povo deixa tudo para trás e ó. Mas a nuvem só anda para quem está ligado. Quem está desconectado, quem está perdido, quem está muito atarefado. A nuvem andou e você está paralisado. Você não está sentindo a nuvem andar e você está paralisado no mesmo lugar. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Levanta os olhos aos montes. É de lá que vem o socorro. A nuvem andou, você anda. Deus mandou você ir, você vai. Deus se moveu, você se move. Ei, porque dele, por ele são todas as coisas. E nós precisamos se movimentar através dessa presença. Quem recebe essa palavra aqui hoje? Solitude é diferente de solidão. O que é solidão? Solidão é você estar se sentindo sozinho com muita gente à sua volta. Tem amigos, tem familiares, tem pastores, tem liderança, e você está se sentindo sozinho. É a solidão. É um problema da alma que você precisa ser curado.
talvez psicólogo, terapia, se aconselhar com os pastores, buscar essa ajuda. Não é normal o homem se sentir em solidão a todo momento. Mas o que é solitude? Solitude é você decidir estar sozinho. É diferente. Solitude é você ser suficiente preenchido por aquilo que você é. Eu vou repetir. Solitude é você ser plenamente completo com aquilo que você é. E normalmente gente que trabalha com solitude na alma nunca vai sentir o patinho feio. Porque quem está à minha volta soma, mas eu também sou feliz. Eu nunca entendo o povo 30 a mais, irmão. Sabe o que é o povo 30 a mais? Eu ainda não cheguei no 30 a mais. Minha esposa daqui a alguns meses, ela vai entrar para o time 30 a mais. Eu ainda não, mas daqui a alguns meses ela vai entrar. Às vezes eu pergunto à minha esposa, falei, onde que a pessoa será que arruma tempo para ter ciúmes de amizade? Porque eu tô cheio de coisa para fazer, irmão. Ah, mas tal fulano não saiu com tal ciclano. É que Deus abençoe eles. Ah, mas tal fulano não me chamou, irmãos. Quem tem que me chamar é minha esposa. Se você for para algum lugar e não me chamar, nós vamos ter um problema. Ah, mas minha mãe saiu e não... Mãe, eu amo a senhora, mas... eu sou completo, eu sou satisfeito. Nada me completa, minha esposa não pode me completar, a minha amizade não pode me completar, a igreja não pode me completar. Porque se eu esperar a igreja me completar, minhas amizades completar o vazio que eu existo, eu vou ficar frustrado eternamente. Mas o homem que é completo em Deus, ele não está procurando autoafirmação em lugar nenhum. O homem que é completo em Deus, aonde ele chega ele traz alegria, aonde ele chega ele traz leveza, aonde ele chega ele traz sorriso. Porque quem está completo em Deus não depende de nada. Então, irmãos, vai ser cheio da presença de Deus e ser liberto dessa expectativa humana. Ei, o pastor não tem nada para te oferecer, a liderança não tem nada, não se ajuda, palavra, oração, mas é você que precisa entrar no seu quarto, fechar sua porta, desligar o YouTube, desligar o podcast e falar, Deus, está a minha presença com a sua presença, é a minha crise com a sua glória, eis-me aqui, Senhor. Eu estou sentindo Deus falando aqui. Eu estou sentindo Deus falando conosco. Mateus 6,6, quando entrares no seu quarto, fecha a sua porta. E o Pai, olha o Pai, ó. Olha o Pai olhando, ó. Quando o barulhinho da porta fala assim, ó. É esse momento que o Pai começa a te observar. E a Bíblia diz que o Pai que te vê, é Ele que te recompensa no público. É um segredo que você precisa pegar para a tua vida hoje. Presta atenção aqui. É o Pai que te vê em secreto. É Ele que te recompensa em público. Qual que é o mal do cristão hoje? Querer recompensa do público sem ter Deus no secreto. 2 pegou, mas eu vou de novo. Esse lado aqui. Eu quero ter honra do público. Mas o meu secreto, Deus não está lá. Eu trago para o meu secreto podcast. Eu trago para o meu secreto louvor. Aí no meu secreto está o Vilas Boas, o Luiz Hermínio. Está todo mundo, menos Deus. Aí você bate uma foto com café com Deus Pai. É igual o trem no café do Deus Pai, né? Está pago hoje. Várias vezes o Pai só não te viu. E o Pai tem cobrado isso, falando, eu quero você lá. Eu não quero a sua máscara. Eu não quero a sua outra versão, eu quero você lá. Eu quero você, Jacó, lá no Vale de Jaboque. Jacó, eu quero você. É você, o trapaceiro, o que mente, o que peca. Eu quero você lá. E quando você entrar lá, o anjo descerá sobre ti. E aonde tem mazela, o anjo toca e o anjo transforma. Irmãos, Deus não transforma na multidão, Deus transforma na intimidade. Eu vou repetir, Deus não transforma na multidão, Deus transforma na intimidade.
É por isso que o hábito de falar com Deus muda o jeito de você falar com as pessoas. Eu nunca vi alguém que acabou de sair do quarto secreto dar uma patada em alguém. Estava com qualquer pessoa, menos com Deus. Acabou de sair do quarto secreto, veio para a igreja e está com um cara feia. Não tem como. Quando eu estou meio perreado, às vezes eu vou orar, porque eu falo, tem muito de mim. Aí eu começo a tratar mal todo mundo, fico quieto. Na verdade eu não trato mal, eu só fico quieto. Minha esposa fica assim para mim. O que eu te fiz? Ela fica falando sozinha, tadinha. Aí eu tenho que orar. Aí eu vou lá, Deus, está aqui o teu filho em crise. Toca na minha coxa, no meu coração, na minha mente, na minha alma. O bem que eu quero fazer não consigo, Senhor. E o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Toca. Eu estou aqui, não é o meu título que está aqui, não é o meu dom que está aqui, não é o meu ministério que está aqui. Sou eu, Kaique, teu filho. Eis-me aqui, Senhor, toca-me. Toca-me com brasas do seu altar. Me tira dessa crise, Pai. Me tira desse lugar, eu não nasci com isso, me liberta. Me liberta de mim mesmo. Chegou um tempo da gente começar a fazer essa oração. Senhor, me liberta de mim mesmo, Senhor. Ah, Deus, me liberta de mim mesmo. O problema não é o fulano, o problema não é a igreja, o problema sou eu. Me liberta de mim mesmo. Será que você tem coragem de levantar a sua oração hoje, a sua mão, dizer, Senhor, liberta-me de mim nessa manhã. Eu quero ser transformado. Eu preciso ser curado, Senhor, da minha personalidade. Eu preciso ser curado no meu caráter. Senhor, eu quero passar pelo val de Jaboque. Ei, transforma a minha realidade. E agora Jacó entra no val de Jaboque. Eu estou encerrando. Está um clima muito gostoso aqui hoje. Quem está sentindo essa paz aqui? É só eu mesmo. Ele entra no val de Jaboque. E a pergunta que o anjo faz é: qual é o seu nome? Irmãos, estamos falando que é o Senhor, tá? É uma epifania, é o próprio Cristo. Você acha que Cristo não sabia o nome do servo? Mas aí na hora que ele entra na presença, Brunão, a pergunta é: qual é o seu nome? Eu estou falando com quem? Com um mentiroso? Que se passou por Esaú? Qual é o seu nome? Aí a Bíblia diz que então ele falou: meu nome é Jacó. Significado do nome Jacó: trapaceiro, enganador. Ele falou: esse é o meu nome, essa é a minha identidade. E aí os dois começam a brigar. Quem é que já brigou com Deus? Levanta a mão aí. Fala a verdade, uma briguinha de madrugada. Fala. Às vezes eu faço essa briguinha com ele também, mas eu sempre perco, irmão. Assim, agora eu paro. Não, agora eu vou parar. Se não der certo agora, eu não vou pregar mais. Agora eu paro, agora eu desisto. Aí ele: desiste nada, rapaz. Tu não aguenta ficar longe de mim, não. Eu falo: não aguento, Senhor. Eu não consigo ficar sem esse lugar, não. Eu não consigo ficar sem o altar. Eu não consigo ficar sem a presença. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo sair daqui. Senhor, eu só estou brincando. E ele está brigando com o anjo. E agora ele precisava reconhecer quem ele era. Deus só pode transformar aqueles que reconhecem sua verdadeira condição. Ele está dizendo: eu sou Jacó, o mentiroso, o trapaceiro. Eu sou Jacó. E Deus, ele libera. Então eu vou curar quem você é. Porque Deus não abençoa identidades falsas. Deus não abençoa o que você finge ser. Ele abençoa como você se apresenta para Ele. E ponto final. Eu sou essa pessoa assim. Eu tenho inveja, eu tenho frustração no meu coração, coloquei minha expectativa no lugar errado. Senhor, esse sou eu. Fiz coisa que não devia, olhei para onde não devia. Senhor, esse sou eu. Posso te falar uma coisa? Deus não abençoa máscaras. Você pode passar a vida inteira fingindo ser alguém aqui, e você vai voltar para casa, nós vamos continuar te amando, não tem problema. Mas Deus não vai mudar a sua condição se você não falar para Ele quem você realmente é. Você está aqui ainda? Eu sou Jacó, trapaceiro. Eu sou esse cara enrolado. Eu sou esse cara, essa é a minha identidade. Então ele está falando: que legal que você sabe, porque agora você vai ter seu nome mudado.
Que eu não posso mudar um nome do qual você não reconhece. Eu não posso mudar uma condição que você não mostra, que você entende que tem. A pior doença é você fingir que não tem ela. A pior doença é você pensar que você não é doente assim, que você não precisa de ajuda, que você não precisa de cura. Porque você toca, canta, prega, lidera, tem um dom, você acha que não precisa mais de ninguém. Você acha que não precisa mais de ajuda. E por isso que quando a gente faz um apelo aqui, a maioria das pessoas que vem à frente é os membros, não os líderes. Porque nós temos uma reputação a zelar. Mas no céu não entra reputação. Eita glória, está aqui comigo, a irmã Rosa está aqui comigo, aleluia, eu gostei desse glória a Deus. Eu e a irmã Rosa está conectada aqui hoje. Eu vou repetir, no céu não entra reputação. Ei, no céu não entra meu dom. Quando eu chegar no céu não vai falar, filho, pastor Kaique. Não vai falar. Ele vai me chamar pelo meu nome. Ele não vai te chamar pelo que você faz. Ele vai te chamar pelo que você é. E hoje tem um Val de Jaboque para crente que quer ser mudado. Hoje tem um ambiente gostoso para ser transformado. Senhor, tira isso de mim. Me liberta de mim mesmo. Ei, levanta sua mão, estou sentindo a glória de Deus aqui. Oremase. Se você pode me ajudar, levanta suas mãos. Levanta suas mãos e começa a pedir, Senhor, muda a minha história. Toca-me, Senhor, com brasas do altar. Se você pode fazer essa oração, faça isso. Ei, você precisa confessar o que você é. Deus tem um novo nome. Deus tem uma nova estação. Deus tem um novo tempo, uma nova realidade. Você não é perdedor, você não é fracassada. Você não está para trás. Não, você não está atrasada. Você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse, para tocar aonde você fala. Ei, na Bíblia muitos nomes foram mudados. Abraão foi chamado de Abraão. De Simão foi mudado para Pedro. E agora Deus olha para Jacó e fala, Jacó, esse não é o seu nome. O seu nome a partir de agora é Israel. Quando Deus transforma o seu nome, Ele muda seu destino, Ele muda a sua história, Ele muda o teu DNA. Quando Deus muda seu nome, ei, Ele transforma toda a sua história. O que eu sinto hoje Deus falando conosco é, deixa essa velha vida e começa a viver uma nova história. Deixa esses velhos hábitos e começa a viver uma nova realidade. Jacó entra no vale de Jaboque de uma forma e saiu de outra. Ei, é o poder da travessia, Cris. Ele entra trapaceiro, mas agora ele é Israel de Deus. Não, você não pegou, eu vou de novo. Ele entra no vale de Jaboque fugindo e agora ele sai enfrentando. Ele entra nesse vale sozinho, mas agora ele sai com Deus. Ele entra nesse vale, o texto que nós estamos lendo, enganador, mas ele sai príncipe de Deus. Ele entra naquele vale dependendo de si, mas agora ele sai dependendo totalmente de Deus. Ele entra lutando com homens, mas agora ele sai de Jaboque lutando com Deus. Ele entra preso no passado, mas agora ele sai livre para o futuro. E é assim que você entrou aqui hoje, preso no passado, fugindo das suas guerras internas, mas você vai sair daqui hoje enfrentando todas elas. Entrou sozinho, vai sair com Deus. Levanta sua mão para receber essa palavra. Entrou de uma maneira, mas vai sair transformado. Quem tem fé para receber essa palavra hoje? Assim como Moisés, ele entra no deserto fugitivo, mas agora ele sai libertador do Egito. Ele entra no deserto preso, agora ele é libertador. Gideão entra no lagar, onde está ali malhando trigo no lagar. Ele entra medroso, mas agora Deus fala, você é guerreiro valente. Ele entra covarde, mas agora sai guerreiro. Irmão, é o vale de Jaboque, é o lugar da presença, é Peniel. Isso é o Peniel, onde Deus transforma homens covardes, sem coragem, e nós saímos cheios de fé, de esperança, dizendo, Senhor, eu tenho fé que eu vou viver essa palavra. É o lugar da presença, onde Ana entra no templo estéril. Ana entra dentro do templo estéril e sai mãe de um profeta.
Não, você não pegou, vou de novo. Ela entra estéril, mas agora quando tem um encontro, ela sai mãe de um profeta. Gideão entra no encontro covarde e sai guerreiro. Moisés entra escravo e sai libertador. É o Peniel. Onde você é tocado por Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Pedro entrou pescador de peixes, mas agora ele sai pescador de homens para o reino de Deus. Aleluia, levanta sua mão, levanta sua mão. Oremae. Paulo entra perseguidor dos cristãos, mas agora depois da luz, ele agora é apóstolo do evangelho do Senhor. O Kaique entrou drogado nas drogas, sem futuro, mas quando eu entrei, ele me deu um nome, me deu uma família, me deu... Você entrou aqui de um jeito, mas hoje vai sair de outro. Levanta sua mão nessa manhã. Adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus. Quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Eu sei, militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu inteiro tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Levanta as suas mãos e declare. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu, e reina o Espírito sobre a carne, e reina. Declare, reina, Senhor. Reina O Espírito sobre a carne. liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando eu estou em tua presença, o meu viver transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Reina
sobre a carne. Vamos declarar isso com toda a sua força. Levanta suas mãos e reina o Espírito. Reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Declara o seu Espírito. Sobre toda a carne. Deixa Deus reinar sobre você essa manhã. Levanta suas mãos. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Seja cheio do toque da presença. Deixa Deus marcar você agora. Toca Jesus. Toca Jesus. Nós esvaziamos. Preencha-nos o teu amor. Preencha-nos o teu amor. Me esvaziar pra você. Levanta suas mãos, declare isso. Tudo em mim tocar. E eu vou, declare, eu vou me esvaziar. E eu vou me esvaziar. Declare isso. Me pra você. Pra você. Sim. Tu. Não só uma parte, não é só necessário uma parte. coragem para se esvaziar e deixar Deus mudar o seu nome. Eu não sei se essa palavra mexeu com você assim como me tocou profundamente, mas eu preciso ser tocado hoje e mudar a minha realidade. E se tem alguém na condição como Jacó, que reconhece que precisa de um encontro no Peniel, apenas saia do seu lugar e se ajoelhe aqui. Se tiver um ou dois corajosos, nós vamos orar por você hoje.